Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estuda. Vamos para mais uma videoaula do nosso canal, né? Que você possa dar um likezinho lá, uma curtida e aprender com este conteúdo que é de suma importância. Já foi colocado nos grupos lá o conteúdo, agora desta feita nós vamos fazer esta videoaula para explicar, para que você possa entender bem, correto? Então, como eu disse para vocês, logaritmos e função logarítmica. Em matemática, o logaritmo é a operação inversa da exponenciação. Você viu a exponencial e o logaritmo é a sua inversa, como a divisão é da multiplicação, a adição é a inversa da a subtração é da adição. Então, o logaritmo é inverso da exponenciação, né? Então, o logaritmo de um número, chamamos de logaritmo de um número, o expoente, aqui outro valor, que é a base, deve ser elevado para produzir esse número. Por exemplo, logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado dá 100. Portanto, temos a seguinte definição. E a definição é a seguinte. A elevado a x que é igual a b. Se somente c, esse x aqui é igual ao logaritmo de b na base a. B é a base, tá? E a. B, logaritmo de b na base a. A é a base. Então, b, logaritmo é o número, né? Sendo b um número positivo, maior que zero, e a, que é a base também, um número positivo, maior que zero. E esse a ainda tem que ser um número diferente de 1, tá? Essa definição ela tem algumas consequências, né? O logaritmo nasceu da necessidade de simplificação de alguns cálculos matemáticos, alguns cálculos que não puderam ser resolvidos pelas operações normais, então surgiu então os logaritmos aí para que possa resolver, né? Então, quais são as consequências dessa definição? A primeira consequência é essa, logaritmo de 1 na base a igual a zero. Então, um número sendo 1 aqui, como não interessa a base, vai ser zero, tá? Logaritmo de a na base a, então é igual a 1. Então, toda vez que a base for igual ao número, vai ser 1. Logaritmo de a elevado a m na base a. Então, veja bem que o número e a base são iguais, então o resultado é o próprio m, tá? Logaritmo de b na base a, tá? A logaritmo de b na base a. Então, veja bem, a e a base a, os números são iguais, então o resultado é o próprio b. Logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a, né? Esse número tem a mesma base, os números são diferentes, mas toda vez que for a mesma base, um número e outro número são iguais, né? O b igual a c, o número b igual a c, correto? Então, essas são as definições, as consequências das definições. E as propriedades operatórias. Como na potenciação, aquela tem as suas propriedades, lembra? Produto de potência de mesma base, conserva a base, são os expoentes. Assim mesmo é aqui, logaritmo do produto. Logaritmo de x vezes y na base a. Então, ela pode ser colocada como logaritmo de a de x na base a, mais, olha, mais, porque tá, vezes aqui vai ser mais logaritmo de y também na base a. Então, isso é importante, essa logaritmo do produto, tá? Soma esses números aqui, né? Logaritmo da soma. Produto vira soma. Logaritmo do quociente, parecido também lá, né? Lembra, conserva-se a base, diminui os expoentes? Assim é quase a mesma coisa, tá? Logaritmo de x sobre y. Então, é o logaritmo de x na base a, menos logaritmo de y na base a. Então, é divisão, aqui aparece uma subtração, né? Vamos colocando que a gente vai precisar mais para frente. Logaritmo da potência, logaritmo de x elevado a m na base a. Então, observe, logaritmo de x elevado a m na base a. Então, esse m, ele passa para trás, né? Passa a ser multiplicando o logaritmo. M vezes logaritmo de x na base a. Tá? Então, esse m que é expoente passa a ser multiplicando. Tá? E o caso particular, né, quando a gente pode transformar uma raiz em potência com expoente fracionário, vai ser a mesma coisa aqui nesse caso particular. Logaritmo de a raiz quadrada dessa raiz aqui. Então, o que ele fez? Ele fez logaritmo de a de x, aí o expoente fracionário a raiz, m sobre n. Né? Então, foi transformado em uma... Certo? E olha só, aí vai recair nessa aqui da potência, né? Nessa aqui, ó. Então, esse x
é m sobre n, né? Aqui, ó, ele vai ser multiplicado o logaritmo de x na base A, certo? Então, aqui foi um caso particular que foi aplicado, né? Quando ela tiver com expoente fracionário. E o cologaritmo? O que é o cologaritmo? Chamamos de cologaritmo de um número positivo b em uma base A, e indicamos por colog de b na base A o logaritmo do inverso desse número na base A, o inverso dele, ou seja, o cologaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de 1 sobre b, o inverso dele, de b que é 1 sobre b. Então, o cologaritmo é o logaritmo inverso, tá certo? Aí está aqui as consequências que aconteceu, né? Como o logaritmo de 1 sobre A é igual ao logaritmo de... Aí o que aconteceu? Caiu aqui, ó, logaritmo do inverso, de 1 sobre B. Como isso aqui é uma divisão, vai cair naquela definição lá, né? O logaritmo de 1 na base A menos o logaritmo de B na base A. Por quê? Porque a divisão passou a ser menos. Lembra lá daquela propriedade que demos há pouco? Beleza, então a gente já viu que toda vez que o logaritmo que for 1 não interessa a base, vai ser 0, menos esse daqui, logaritmo de b na base A. Isso dá como resultado menos logaritmo de b na base A. Então, com o logaritmo de b na base A vai ser o menos o logaritmo de b na base A. Ou seja, então nós fizemos tudo isso para mostrar que o cologaritmo de b na base A é igual ao menos logaritmo de b na base A. Tá? Isso daqui fizemos para chegar nessa questão. E a mudança de base? Mudança de base, bom, é um recurso que você pode também obter, né? Então está aqui, ó. Em algumas situações podemos encontrar cálculos envolvendo vários logaritmos em bases diferentes. Como as propriedades logarítmicas só valem para logaritmos em uma mesma base, só vale para uma mesma base, é necessário fazer antes a conversão dos logaritmos de bases diferentes para uma única base. Então, você vai converter eles de base diferente para uma única base. Conveniente. Essa conversão chama-se mudança de base. Então, vamos lá como é que a gente vê como é que a gente resolve. Tá aqui, ó, logaritmo de x na base A pode ser igual ao logaritmo de x na base B sobre o logaritmo de A na base B. Ou seja, ele pegou esses dois aqui e transformou, né? Mudou a base, que aqui era A, passou a ser B. Então fica logaritmo de x na base B sobre logaritmo de A na base B. Tá bom? Como, por exemplo, observe a questão aplicada no vestibular, sabendo que o logaritmo de A é igual a L e o logaritmo de B é igual a M. Então, o logaritmo de A na base B é, tá certo? Aí deu as opções aqui. Como é que a gente resolve isso? Ora, tá aqui, né? Logaritmo, se você for prestar atenção na mudança de base, é essa aqui, né? Que é essa mesma aqui, tá? Logaritmo de A na base B vai ser o logaritmo de A, aqui é a base 10, sobre o logaritmo de B na base 10. Toda vez que for a base 10, ela não aparece. Então, pelo enunciado, você já pode saber que deu uma divisão, né? Vai ser um menos outro, né? Legal? Então, pelo enunciado aqui fica A igual a L e B é igual a M, como foi enunciado aqui, né? Então, se deu log de A sobre log de B, então vai ficar, é só substituir log de A por L e log de B por M. Fica L sobre M, é isso aqui, ó, que é a questão E, né? L sobre M, tá? Que é o resultado correto. Bom, então você já sabe o que é um logaritmo, né? Que já viu que ele é exponente, é a inversa da exponenciação e tal. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente ser mais rápido. Aqui a definição, só do logaritmo. Só lembrando que os termos dele são a base, que é o A, o B, que eu chamo de logaritmando, e o X, que é o resultado, que eu chamo de logaritmo, né? Então, o logaritmando, a base e o logaritmo, tá? E é justamente feito através da exponenciação, né? É isso aqui, tá? Então vamos lá, eu quero saber quanto é o valor, qual é o valor do log de 81 na base 3. Eu quero saber o valor desse log. O que é que ele fez aqui? Ele simplesmente colocou para cá, o log de 81 na base 3 é igual a x, que ele não sabe qual é o número, né? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse 81 e fatorar. 81 por 3 dá 20, dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Se você prestar atenção, o 3 se repetiu 4 vezes. Então, 3 elevado a 4.
Então, o que foi que ele fez? 3 elevado a x é igual a... Aí, no lugar do 81, né, ele colocou 3 elevado a quarta. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quarta. Beleza? E aí, como as bases são iguais, ele pode cortar a base e o x é igual a 4. Então, como as bases são iguais, chegamos à conclusão que x é igual a 4. Bem fácil, né? Quer ver mais um exemplo aqui que eu não dei? Eu queria saber quanto seria o logaritmo, log, de 64 na base 2. Quanto é isso aqui? Eu não sei, eu vou chamar de x, correto? X. O que eu vou fazer com a 64? Eu vou fatorar como foi feito 81. Vou fatorar bem aquele, ó, 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tá certo? Então, se você prestar atenção, o 2 se repete aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 2 elevado à sexta potência, correto? 2 elevado à sexta. Então, vai ficar... O log é 2, né? 2 elevado à sexta, que é o log 64, que é igual a os 2 elevado a x. Ok? No caso, 2 elevado a x, no caso, né? Que é igual a 2 elevado a sexta. Tá certo? E aí, cortando aqui as bases, então vai ficar o x igual a 6, tá certo? Então, esse daqui é o resultado, né? Então, eu posso dizer que o log logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6, tá certo? É igual a 6. Só para vocês entenderem como é que é feito. Deu para entender bacana? Tá? Então, é só bem fácil. Vocês podem observar, isso não é uma coisa difícil, é uma coisa fácil, só para vocês entenderem, tá? Como é feito, só para enriquecer, que eu só coloquei um exemplo aqui, mas eu estou fazendo isso que é para você entender bacana, correto? Então, vamos passar para nosso próximo, tá? Nossa próxima tela, que é escreva os logaritmos abaixo de forma de um único logaritmo. Agora, aqui nós vamos fazer isso, gente, usando aquelas propriedades, correto? Aquelas propriedades. Então, fica a primeira propriedade, esta aqui, ó. Lembram que era multiplicação lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, da propriedade operatória, da multiplicação do produto. Está aqui, ó. Mais aqui para trás. Opa. Mais aqui para trás. Está aqui do produto, olha. Quando é produto, passa a ser mais, não é verdade? Então, a mesma coisa. Lá não é diferente, tá? Cadê? Aqui está. E aqui. Então, está aqui. Então, como é que ele faz? Como é que ele resolve isso? Log de 3, de 8 na base 3, mais log de 10 na base 3. Está aqui, ó. Log de 8 na base 3, mais log de 10 na base 3. Certo? Correto? Então, fica... mais passou a ser vezes, né? Então, a base é a mesma, log de 3. Aí, 8 mais 10 fica 8 vezes 10, porque é o produto. E aí, log de 3 é igual a 8 vezes 10, são 80. Então, está aqui, já está o logaritmo de 3, como só um só logaritmo, né? Essa outra expressão aqui, log de 3, log de 30 na base 2, menos log de 6 na base 2. Ele quer que eu escreva isso. Então, ó, é menos. Aqui foi mais e a gente multiplicou. Como é menos, a gente vai transformar num quociente, numa divisão, né? Então, fica log de 2, aí 30 dividido por 6. Então, log de 2, 30 dividido por 6 dá 5.
Então, esse é o resultado, tá? Passando aí nas propriedades. E esse último aqui também, né? Daqui, ó. Log 4, log de 3 na base 4. Então, o que é que acontece? Fica 3 na base 4, e esse 4 que está vezes aqui, olha, vai passar para cá como expoente. Então, log de 4, 3 elevado à quarta potência de 81, tem 29, 27, 81. Então, está aí como só expoente. Exemplo 2, escreva log de 6 na base 8 usando logaritmo na base 2. Então, ficou assim, ó, logaritmo de 6 na base 8. Ele quer na base 2. Então, o que ele fez? Ele fatorou 6. 6 dividido por 2 dá 3. E que dividido por 3 dá 1. Então, pronto. Por 3 dá 1. Então, fica 2 vezes 3. Notem que ficou uma multiplicação, né? Então, ele escreveu isso como logaritmo da soma. Então, ficou logaritmo de 3 na base 2, mais logaritmo de 2 na base 2, lembra? Por quê? Porque é produto. Aqui, o 8 foi a mesma coisa. O 8 ele fatorou, né? Por 2 dá 3, dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Correto? Então, fica 2 elevado à terceira potência, né? Porque você repetiu 3 vezes. Certo? Terceira potência. Então, foi isso que ele fez. Ó, logaritmo de 2. O 8 ele escreveu como 2 elevado à terceira. E aí, olha só, toda vez que tem isso aqui, que a base é igual ao número, o resultado é esse aqui, sobre 3. Então, ficou logaritmo de 2 na base 3. Aqui as bases são iguais ao número, olha, é 1. Então, logaritmo de 3 mais 1, esse resultado, sobre 3. Então, está aqui o resultado resolvido, correto? Logaritmo de 0,5, que é igual ao logaritmo de 5 sobre 10. Então, fica logaritmo de 0,5 é igual. Aí, como é uma divisão, passa a ser subtração. Logaritmo de 5 menos logaritmo de 10. Correto? Então, logaritmo de 0,5 é igual. Olha aqui. Logaritmo de 5 na base 10 vai dar 0,7. Menos o logaritmo de 10 na base 10. Olha, a base aqui é 10, que não aparece. Então, o que acontece? Isso daqui é 1, porque o 10 é igual a 10. Então, é menos 1. Então, fica 0,7 menos 1 vai dar menos 0,3, porque é 10 menos 7 dá 3, sinal do maior negativo. Então, 0,3. Ok? Exemplo 4. Considerando o logaritmo de 3, que é igual a 0,48, determine o logaritmo de 81. Ele deu o logaritmo de 3, que é 0,48, para mim calcular o valor do logaritmo de 81. Beleza? Como é que a gente resolve isso? Então, bora lá. Podemos escrever o logaritmo de 81 como sendo o logaritmo de 34. Nesse caso, vamos aplicar a propriedade de logaritmo. Log é, no caso de 3 elevado à quarta, né? Não é 34, é 3 elevado à quarta. Tá? Que ele pega 81 e fatora, né? Então, 3 elevado à quarta. Beleza? Então, logaritmo de 81 é 3 elevado à quarta. Logaritmo de 81, aí esse quadro que é expoente passa a ser vezes log de 3. Então, logaritmo de 81 é igual a 4 vezes... O log de 3 foi dado a 0,48. 4, log de 3, que foi dado, que é 0,48. Está aqui. Então, 4 vezes 0,48, logaritmo de 81 é igual a 1,92. Resolvido. Correto? Deu para entender? Então, ele escreveu 81 como 3 à quarta. Depois ele jogou o 4, que está com o expoente multiplicando o logaritmo de 3. Aí depois ele pegou 4 vezes, o logaritmo de 3 foi dado, 0,48 colocou aqui, fez a multiplicação, deu 1,92, correto? Então, a função logarítmica, né? Função logarítmica. Tá? Então, a função logarítmica é essa daqui, f de x, que é igual a log de x na base A. Com a base sendo real, e essa base A diferente de 1,
A função inversa da função logarítmica é a função exponencial, como já falamos para vocês. O logaritmo de um número é definido. Nós já temos aqui, né? Eu já falei para vocês que esse númerozinho aqui é a base, esse número aqui é o logaritmando e esse número aqui é o logaritmo, o resultado, né? Então, base logaritmo. Que isso é a exponenciação elevada a x que é igual a b. Exemplo, logaritmo de algumas funções. F de x que é igual a log de x na base 3. G de x que é igual a log de x na base 1 sobre 3. Veja bem, não é 1, ou é 1 ou é um número diferente de 1. Né? Ou é um número maior ou é um número menor que 1. H de x é igual ao logaritmo de x na base 10. Tá? Então, são alguns exemplos de funções logarítmicas. O domínio dela, o domínio de uma função representa os valores de x onde a função é definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmo deve ser positivo, logaritmando positivo, e a base também deve ser diferente de 1. Beleza? Então, eu quero determinar o domínio dessa função aqui, ó. F de x que é igual a log de 2, a log de x mais 3 na base 2. Bom, a base é diferente de 1. Ok, correto. Agora falta a condição de existência desse logaritmando, x mais 3, né? Ele deve ser o quê? Positivo, maior que 0. Né? Então, x mais 3 tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior que 0. Está aqui a condição de existência. Isso daqui deu uma equaçãozinha, então coloca para cá e resolve. Né? X mais 3 maior que 0, aí x maior que o mais 3 passa a ser menos 3. Então, esse daqui é a condição de existência o domínio, né? Então, o domínio vai ser x pertence a reais, qualquer número real, tal que aí x maior que menos 3. Esse é o domínio dessa função aqui. Deu para entender? Bacana? Então, vamos em frente. Além disso, a curva... vamos lá no gráfico da função logarítmica. Né? De uma forma geral, o gráfico da função... Isso aí de modo geral, né? Então, o gráfico de uma função logarítmica vai ser o quê? Vai ser y que é igual a log de x na base A. Está localizado no primeiro e no quarto quadrante. Sempre ele vai estar localizado, o gráfico de uma função logarítmica, no primeiro e no quarto quadrante, pois a função é definitiva para x maiores que 0, correto? Então, toda vez que você vê uma função logarítmica, o gráfico dela vai estar sempre no primeiro e no quarto quadrante. Vamos ver isso. Além disso, a curva não toca o eixo y, olha, não toca esse eixo aqui, y ela não toca, ela fica perto, mas não toca. Tá? E corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Você sempre vai cortar aqui no ponto 1, nesse ponto aqui, ó. Sempre vai cortar o eixo x nesse ponto. Pois y que é igual a log de x é igual a 0, para qualquer valor de A. Abaixo apresentamos o esboço do gráfico. Então, está aqui o esboço do gráfico. Vai ser sempre assim, né? Ou ele pode ser crescente, ou ele pode ser decrescente, tá? Uma função logarítmica será crescente quando a base for maior que 1. Quando a base for maior que 1 aqui, ó. Sempre for maior que 1, tá? O x menor que 0 e tal. Então, já sabe que quando a base aqui, no caso aqui, ó, é uma função crescente, pois a base é maior que 1. Para verificar se essa função aqui é crescente, atribuímos valores a x e calculamos sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela seguinte. Então, ele quer saber se esta função aqui ela é crescente, então ele quer fazer o gráfico dessa função. Então, vai colocar aqui numa tabela que está colocada bem aqui, tá? Então está aqui ela, y que é igual a log de x. Então ele vai dar valores para x e vai atribuir valores, tá? Então o primeiro valor que atribuiu para x foi 1/4. Lembra disso? 1/4, aqui, o primeiro quarto. Então fica y que é igual a log de 2, ao longo de 1/4 na base 2, tá certo? Então isso vai dar o resultado, fazendo as continhas aqui, o resultado vai dar menos 2. Agora ele atribuiu para x meio. E aí no lugar do x ele colocou meio. Então ele quer saber o log de meio na base 2. Isso vai dar, fazendo as continhas, vai dar menos 1. Correto? Agora ele atribuiu para x1. Então log de x, log de 2 na base 1. Toda vez que for aqui, não interessa a base, é 0 o resultado. Então está aqui, o y é 0. Agora foi 2, log de 2 na base 2. Olha, é 1, porque toda vez que a base for igual, isso aqui é 1, né?
e log agora ele atribuiu 4, né? Aqui foi 2 e agora aqui foi 4. Então, log de 2, de 4 na base 2. Isso, 4 na base 2 é igual a 2 fazendo as continhas, né? Aquelas continhas que nós fizemos há pouco. Então, nós chegamos nessas conclusões aqui. O valor de x 1/4 e o valor de y menos 2. 1/4 vai ser por aqui, ó. É 1 dividido em 4 partes. E o 2 vai ser aqui. Então, bem aqui, ó. Tá? O pontinho ficaria bem por aqui, assim. Pá, pá, pá. 1/4. O quarto ficar por aqui, assim. Outro, meio e menos 1. Então, tá aqui, ó. Meio. O meio vai estar bem aqui, ó. Meio e menos 1. Tá por aqui, assim. Depois, 1 e 0. Esse aqui, ó. 1 de x, 0 de y. Depois, 2 e 1. 2 de x, tá aqui, ó. 1 de y. E depois, 4 e 2. 4 de x, está aqui o 4. E o 2 de y. Vai ser bem aqui. Então, é só ele pegar e liga os pontos. Então, fica aqui. Ela é crescente, não é? Ela é crescente. Por quê? Porque a base é 2, é maior que 0. Essa base aqui. Correto? Como vocês podem observar que a base aqui foi 0. Tá? Deu para entender, né? Muito bem, vamos continuando aqui, vamos pegar o segundo exemplo aqui de uma função decrescente agora. Aqui, ela quer saber se daqui f de x que é igual, isso daqui, né? F de x que é igual a log de x na base meio, olha, na base meio. É uma função decrescente, pois aqui a base é meio, é menor que 1, né? Então, vamos ver como é que ficou. Está aqui, ó, x. Colocou aqui a função, atribuiu valores para x. Ele colocou 1/4 aqui para x, né? 1/4. Então, log de meio na base 1/4. Fazendo os cálculos aqui deu 2. Beleza? Agora, meio. Meio na base meio. Isso aqui dá 1, né? Porque a base é igual ao número, é 1. Agora, meio na base 1. Toda vez que for 1, aqui não interessa a base, o resultado é 0. Aqui, meio na base 2 na base meio. Então, fazendo os cálculos aqui, vai dar o menos 1. E agora de 4, 4 na base meio. Então, fazendo os cálculos, deu menos 2. E aqui deu, olha só como é que ele ficou desse jeito aqui, né? Então, meio com 1/4 e tal. Ele também corta no menos 1, só que sempre no... Vocês perceberam que sempre no quadrante 1 e no quadrante 4, não passa para cá. Tá? E nem toca no x também, né? E corta sempre o y aqui no... Galera, tá certo? Então, como vocês puderam observar, não é uma coisa diferente. Uma coisa difícil. A função exponencial é definida como f de x que é igual a elevado a x com a positivo diferente de 1. Uma relação importante é que o gráfico das duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz de quadrantes dos quadrantes 1 e 3. Desta maneira, conhecendo o gráfico da função logarítmica de uma base, por simetria podemos construir o gráfico da função exponencial. Então está aqui, olha, isso daqui é a função de, certo, logarítmica aqui, ó. G de x que é igual. Aí tem o eixo de simetria, que é simétrico em relação a esses dois aqui, a 1 e a 3. Ó. Aqui no 0 ele passa. O eixo de simetria aqui, aqui eu chamo de bissetriz, né? Então, se ele cortou bem aqui no 1, a função exponencial vai cortar também no 1, mas só que em relação ao y aqui, ó. Ela sempre corta aqui. Lembram que a exponencial é sempre no primeiro e no segundo quadrante? Então está aqui, ó. Esse daqui é exponencial, f de x que é igual a 2 elevado a x, e essa daqui é a logarítmica, g de x que é igual a x na base 2. Então, daqui elas são simétricas em relação ao quadrante 1 e ao quadrante 4, né? Quadrante 1 e 3, no caso. 1 e 3, que são esses dois aqui, 1 e 3, tá bom? Então, no gráfico observamos que enquanto a função logarítmica cresce lentamente, essa daqui, ó, vai crescendo lentamente. A exponencial cresce rapidamente, olha. É por isso que quando você ouve assim alguém dizer, olha, esse caso está crescendo exponencialmente, sabe que está crescendo muito rápido, tá certo? Muito rápido, tá? Então, galera, eu acredito que foi isso aí. Tá? Espero que vocês realmente tenham aprendido e